nós vamos estudar as 3 últimas igrejas do Apocalipse. Vamos falar de Sardes, vamos falar de Filadélfia e também de Laodiceia. Lembrando que o livro de Apocalipse fala sobre o quê? Sobre o que há por vir. Então fala também, nos primeiros capítulos, sobre comportamento da igreja, sobre a importância da preservação da igreja durante o tempo tão difícil, ao final dos tempos, mas também o que acontecerá no final de tudo que nós estamos vivendo e também, após o juízo final, o porvir, que é a Nova Jerusalém, juntos eternamente reinando com Jesus Cristo. Vale a pena nós vermos aí o contexto histórico deste momento em que João está escrevendo este livro. Vamos lá? Então nós vemos aí que o apóstolo João iniciou a sua carreira junto com o ministério de Cristo. Então Jesus o chamou por volta do ano 27 e ele acompanhou todo o ministério de Cristo até o ano 30, o ano da morte e ressurreição. Neste ano começa a igreja apostólica. Então a igreja é estabelecida e o apóstolo João vai expandir da Judéia até Samaria, até a região de Cesareia. Daí então nós vemos entrando em cena o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, com as 4 viagens missionárias, ele vai levar o evangelho além da região da Palestina. Então a primeira viagem até a Ásia Menor, a segunda viagem até a Europa, a terceira viagem ele vai fortalecer as igrejas e abrir novas igrejas também. Nós vemos então que ele vai ficar 3 anos em Éfeso, Éfeso que vai ser uma igreja muito importante para o apóstolo João. Então na 4ª viagem o apóstolo Paulo, ele vai a Roma, onde ele é julgado, depois ele acaba sendo morto, martirizado, como Pedro também na perseguição de Nero, a primeira grande perseguição dos romanos aos cristãos. No ano 70, a cidade de Jerusalém é completamente destruída e haverá então mais uma dispersão de judeus e cristãos por todo o mundo. E é no império de Domiciano que acontece a segunda grande perseguição aos cristãos, e o apóstolo João estará por volta do ano 90 até 95, mais precisamente o ano 95 para alguns, na ilha de Patmos, aonde ele vai escrever o livro de Apocalipse. Lembrando que antes, provavelmente ele estava na cidade de Éfeso, onde ele exerceu o seu ministério, o seu apostolado ali, que era considerada a maior igreja da Ásia Menor. Depois nós vemos aí o Império de Trajano, que será a terceira grande perseguição aos cristãos por parte do Império Romano. Então, como vimos, o ano 95 é o ano da segunda perseguição de cristãos no Império Romano. Acredita-se que por volta de 40 mil cristãos tenham sido torturados e mortos durante o Império de Domiciano. Uma perseguição aí muito cruel que nós vimos, enfim. Vamos ver agora o contexto geográfico. Da onde nós estamos falando? Aonde estão estas igrejas? Você vê a imagem aí, a região da Turquia. Então nós vamos nos aproximar, que era chamada na época província da Ásia Menor do Império Romano. Então há uma estrada triangular que liga todas essas igrejas, essas cidades, aonde estão as 7 principais igrejas chamadas igrejas do Apocalipse. Éfeso, subindo para Esmirna, depois para Pérgamo, e vai descendo para Tiatira, Sardes, Filadélfia e, por fim, Laodiceia. Então vamos lá, Bispo G, 3 últimas igrejas, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Filadélfia é a melhor das 7, né, que está com mais moral, mesmo sendo fraca, nós vamos falar sobre isso, né, mesmo sendo pequena. Né? Agora, as duas, Sardes e Laodiceia, são as piores igrejas, né, a morta e a morna, por um N e por um T, mas são as igrejas aí terríveis, a morta e a morna. E vamos começar estudando sobre a profecia à igreja de Sardes. Então vamos ler Apocalipse capítulo 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti.
Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Para nós entendermos um pouquinho mais sobre a igreja de Sardes, é importante nós entendermos o contexto dela, a história dela, o que Sardes representa no Império Romano. Sardes foi a capital do reino da Lídia, conhecida pelas artes e por ser a primeira cidade a cunhar moedas. Creso, o último grande rei, era arrogante, em virtude das riquezas, e acabou sendo derrotado pelos persas subitamente. Roma, séculos depois, conquistou como um ladrão na noite também. Sardes sofreu um terremoto no ano 17 e nunca mais conseguiu se levantar como potência. O que é interessante, nós vemos aí a definição de Sardes, é que Jesus fala no texto que ele virá como um ladrão. E exatamente as duas vezes que a cidade de Sardes foi assaltada, tanto pelos persas como depois pelos romanos, foram também à noite. Então foi algo repentino. É interessante, Bispo G, e talvez, por isso que alguns preteristas têm essa visão aí, né, falando que, na verdade, o livro de Apocalipse é do contexto de João, pelo fato de talvez Jesus, que está falando com as igrejas, usar figuras do próprio local. Então não quer dizer que seja no contexto daquele momento de João, não é? Mas que ele vai usar em todas as igrejas figuras da própria cultura, daquilo que eles já passaram, eu acho que é pertinente, eu acho que isso facilita o entendimento deles, né? Sem dúvida. E Sardes, né, era como você colocou, uma cidade muito desenvolvida, e ela tinha uma prática, né, uma marca muito forte, porque eram feitas tinturas. Então, muitas cores, muito coloridas. E é engraçado que aqui o que eles mais marcam são as vestiduras brancas, né? Olha só. Então, quer dizer, com todo o orgulho que eles tinham, por ser uma cidade onde havia uma importância, porque a tintura naquela época era de uma importância muito grande, né? Então era diferença assim brutal uma cidade que praticava esse tipo de ofício. E de repente eles tinham uma opulência tão grande que o Senhor falou: o que a gente quer de vocês é veste branca, né? Colorida, que potencializa vocês. Agora, Bispo G, nós vemos aqui no texto que Jesus se apresenta como aquele que tem os 7 espíritos de Deus. Vamos ler o texto de Isaías, que nós podemos fazer este link agora com o Antigo Testamento. Isaías capítulo 11, versículo 2, vamos ler. Isaías capítulo 11. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Então fala de espírito de sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, enfim. Algo muito ligado àquilo que é a onisciência de Deus, certo? Tanto é que outra representação que nós temos em Apocalipse dos 7 Espíritos de Deus são 7 olhos. Então nós temos aí essa figura, Bispo G, da onisciência, daquele que pode, através de dons, dar o conhecimento ao homem que o homem, pelas suas limitações, não pode ter. Então, como assim, Bispo G? Isso que é uma coisa meio doida. Deus é Espírito. Ele é Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele pode ter mais 7 espíritos? Ou o espírito dele está dividido em 7 partes? E aí? Então, a realidade, Dani, é que a palavra espírito e a palavra pneuma, que são expressões, são coisas que enchem, né? Então, fala de plenitude, pleroma. Então não é que são os 7 Espíritos de Deus, mas o que? São as manifestações espirituais de Deus. Um único Espírito, e o Espírito manifesta essas formas, essa maneira. Como a palavra pneuma é o termo usado para sopro, então fica essa situação, porque não é pneuma no termos daquilo que é o Espírito, algo, porque primeiro, Deus não tem como, algo que comporte Deus. Deus é eterno. Certo. Então não poderia ser algo que a gente colocasse um espírito ou 7. Deus é espírito. Então não é um espírito ou 7 espíritos. E os 7 espíritos é 7 manifestações espirituais, atributos de Deus.
É que às vezes a palavra espírito já dá a figura para alguns de fantasma. Fantasma, Né? Então a pessoa já pensa assim, tem 7 espíritos de Deus, então tem 7 fantasmas, 7 figuras. Então, a nossa cultura, que é uma cultura vinculada à Europa ligada ao ídolo, a personificação dos santos e assim por diante, esse vínculo muito forte que existe com a gente, é a primeira coisa. Quando se pensa em espírito, já pensa no Gasparzinho, e Trio Calafrio e outras coisas, né? Bom, a crítica à igreja em Sardes é que ela era uma igreja morta e ainda achava que estava viva. Agora, Bispo G, o que é uma igreja morta? O que seria também para nós hoje uma igreja morta? É uma igreja sem ação, né? Uma igreja que não tem a vida, né? Que entende o que é o chamado, o envio apostólico, porque nós vemos que existem igrejas que elas só se reciclam. Então, o pai vai, leva o filho leva o neto, mas ninguém sai para evangelizar, não quer crescer, ficam restritos a um grupo pequeno. Não temos nada contra a igreja pequena, temos contra a igreja que não quer crescer, que não quer cumprir o id de Jesus. Jesus falou, ide a todas as nações. Então, de repente, a igreja ela fica restrita a si própria por uma série de coisas. Às vezes tem um bom sustento, tem uma condição financeira boa, como é algo familiar, né? Porque existem muitas igrejas que são assim, pequenas e familiares, tem aquela manutenção, então uma boa, porque era a característica de Sardes. Estava bem tranquila, equilibrada, não precisava de ninguém, também não queria saber de coisas mais profundas de Deus. É uma igreja também que fala que as obras não eram íntegras. Então, além de não fazer aquilo que era o dever de toda a igreja, as obras que tinham não eram boas. Tá? Então, é uma igreja morta, né? Uma igreja sem o fruto do Espírito, né? Aquilo que o Espírito deseja de uma igreja. O que é curioso, Bispo G, é que tanto Sardes como Laodiceia, que aqui nós observamos que não tem nenhum tipo de elogio, né? Máximo aqui em Sardes nós vemos um elogio assim, a algumas pessoas que ainda têm vestes limpas. Então fala, vocês que ainda têm vestes limpas, vocês segurem um pouco a onda aí para não ficar igual aos outros. Né? Tudo bem, mas se nós observarmos, não tem assim uma igreja que lutou contra isso, lutou contra aquilo. Nós não vemos elogios diretos à igreja, mas às pessoas da igreja unicamente. Isso acontece com Sardes, com Laodiceia. Levando ao tempo moderno, uma coisa que é curiosa, são as únicas 2 cidades dessas 7 que nós estamos estudando que são desabitadas. Olha que coisa. São só sítios arqueológicos. Então, que impressionante isso, Dani, porque a gente percebe que o fôlego da igreja é a evangelização. Então, se há uma evangelização, um trabalho feito para reciclar, não, para renovar, para vir, né? Porque as pessoas só se reciclam, né? Agora, o que acontece? A reciclagem, em um determinado momento, ela acaba. Agora, a renovação, trazer um fôlego novo, novas vidas, isso é o que traz a vida para a igreja. É o que aconteceu, né? As 2 cidades, você vê, realmente, uma foi vomitada e outra estava morta. E os 2 elogios e promessas, na verdade, as 2 promessas para Sardes são vestes brancas, como o Bispo G já mencionou, e uma outra promessa muito interessante é a permanência no livro da vida, ou seja, o nome não será tirado do livro da vida. Poderia dizer, Bispo G, que havia uma ameaça aí por parte de Deus, falar o seguinte, vocês estão na igreja, mas vocês estão mortos. Se vocês estão mortos, então os seus nomes serão retirados do livro da vida. Sardes, pelo que a gente percebe, era uma igreja que não tinha o Espírito de Deus, estava realmente morta. Porque o que é a morte? A morte não é a morte física, é a morte espiritual, é aquilo que o homem vive antes de conhecer a Jesus. Então eles estavam praticando uma religião, como eram praticadas as outras religiões. E quem pratica uma religião sem ter um vínculo com o Espírito Santo, realmente está fadado à morte espiritual, não tem o renascer, o nascer de novo em Cristo. E era o que estava acontecendo. Então lá, era uma cidade muito rica, muito próspera, lã, linho, produção, uma série de coisas que faziam com que elas fossem um dos centros principais. Então, o que ocorre? Tinham tudo o que queriam, e, de repente, em locais assim, a prostituição, aquilo era uma marca ali, inclusive, era um centro de cultuar uma entidade chamada Cibele, ou Cibeles. Olha só. Cibeles era uma rainha dos céus, onde havia uma prostituição muito grande. Então, era uma prostituição não só de mulheres, uma prostituição de homens também.
Então tinha todo esse lado que era uma prática, né? Era o local na Ásia onde tinha o principal culto a essa entidade chamada Cibele. Então a gente percebe que tinha essa liberalidade extrema, a condição financeira adequada, não se renovava espiritualmente, estava morta. Vamos para a próxima igreja, vamos falar sobre Filadélfia, a sexta igreja do Apocalipse. Então veja aí no mapa, aonde está a igreja de Filadélfia. Está entre Sardes e Laodiceia. Então, vamos ler Apocalipse capítulo 3, versículo 7 em diante. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: Estas coisas diz o santo verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis fareis que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Vamos conhecer então um pouquinho de algumas curiosidades sobre a cidade de Filadélfia. Filadélfia era uma cidade recente e, como Sardes, sofreu muitas consequências após terremoto do ano 17. Entretanto, era uma cidade em uma colina altamente defensável e foi a última cidade a ser conquistada pelos turcos na Idade Média. Tinha viticultura, sendo assim, abrigava adoração a Dionísio. Algo que é muito interessante é que Filadélfia, pelo fato de estar ali em uma colina, cercada, assim, né, a condição de relevo favorecia, ela era uma cidade que ela durou muito tempo, porque ela foi uma cidade que teve muita dificuldade para ser penetrada, conquistada, enfim, durante a Idade Média, como nós vimos aí no caso dos turcos, né? Os turcos que tiveram uma ascendência muito forte no final da Idade Média, daí vai ter o Império Turco Otomano, que vai durar, assim, séculos, enfim. Agora, o curioso é exatamente como a palavra profética vai se cumprir dela ser uma coluna. Nós vamos entrar mais detalhes daqui a pouquinho, mas a igreja ela não era uma igreja de grande expressão. Assim, ela é colocada como talvez a de menor expressão, né? Só uma outra muito parecida, próxima daquilo que era a condição dela. Era uma igreja que, como o próprio anjo fala, fraca, né? Uma igreja que não tinha muita força, mas tinha o quê? Tinha fidelidade, tinha perseverança, né? Valores muito importantes que fazem com que aquele que é fraco e pequeno possa crescer e ocupar espaços maiores. E tem autoridade no mundo espiritual por estar habilitada. Provavelmente seria uma igreja com uma membresia pequena? Isso, uma membresia pequena, uma cidade pequena, membresia pequena, e a gente vê que a marca da autoridade dela é baseada no contexto espiritual, né? A chave de Davi. Então, o que é isso? É a chave apostólica que foi dada à igreja, aos apóstolos, e eles sabiam fazer uso, a despeito da condição, vamos dizer assim, pequena, em termos de povo, em termos da própria cidade, ela vai se tornar um pouco maior depois, mas o momento ali não era uma super cidade, mas aí a gente vê o quê? Esse potencial que a igreja tinha, conhecendo o mundo espiritual, ligando e desligando coisas no mundo espiritual. Tem uma ligação esse assunto, já que Jesus se apresenta, né, como aquele que tem as chaves de Davi, com aquilo que está em Mateus 16, que foi dado a Pedro? Sem dúvida, porque essa chave foi dada a Pedro para exercício da igreja. Então, Pedro ali representa a igreja, que ali, inclusive, sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Então, a gente percebe sobre essa verdade espiritual, o poder e a autoridade apostólica. A igreja está erguida sobre um fundamento e Pedro recebeu como, vamos dizer, representante da igreja, esse poder, essa autoridade, ligar e desligar aquilo que os apóstolos receberam que pertence à igreja. Que, obviamente, essa igreja sabia fazer bem uso disso, né? Isso também é mencionado em Isaías, no capítulo 22. Vamos ler,
porque é uma menção muito importante no Antigo Testamento sobre estas chaves, não é? Vamos ler. Isaías capítulo 22. Naquele dia chamarei a meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Eliaquim era um oficial de Ezequias. E nós sabemos que era um contexto em que Ezequias estava sendo pressionado pelo rei Senaqueribe, que era o grande rei assírio. Então era um momento de grande afronta contra Jerusalém. Mas nós vemos aqui um homem com uma autoridade. E essa autoridade é a autoridade das chaves. Então, a autoridade de ligar na terra. Será então que tem alguma ligação pelo fato de Ezequias levantar um clamor e sobrenaturalmente acontecer a derrota dos assírios porque ele ligou isso na terra? Então, tem esse vínculo, Dani, porque esse vínculo é o vínculo mesmo de Apocalipse. Então, Eliaquim, ele não era um administrador num potencial de conhecimento humano, ele era um sacerdote. Então, ele não tinha, os vínculos que ele tinha eram mais vínculos espirituais do que, vamos dizer assim, administrativos. Tá. Havia uma outra pessoa ocupando um cargo, que era Sebna. Esse Sebna, sim, era um administrador, um cara que era tão poderoso que ele queria já fazer até um túmulo que seria um memorial para ele próprio. Olha então, só. O cara era bom, o cara era o cara. Mas o que acontece? A arrogância, a prepotência, a característica que esse Sebna tinha fez com que ele perdesse aquilo que era o principal, que de repente Eliaquim iria receber essa chave espiritual, para que ele pudesse ser potencializado. Ele era um sacerdote e agora ele também teria o quê? O poder e autoridade de governo, poder e autoridade de executar situações. É tirado esse poder desse Sebna e passado para Eliaquim, que assume essa condição. Então ele é tirado o que é poderoso e é colocado o que é fiel. E era o que aconteceria também com a igreja de Filadélfia. Filadélfia, ela se manteria assim, pelas condições espirituais. Ela não tinha muita força, mas ela era fiel, ela é perseverante. E a mesma condição. Então a gente percebe como quem conhece, né, quem escreveu, o apóstolo João, conhece profundamente Isaías. E quem é Isaías? É o profeta messiânico. Messiânico. É o principal profeta messiânico. Então esse contexto muito fechadinho, muito correto, quer dizer, de um conhecimento espiritual, não é um conhecimento humano, é um conhecimento profundo dos valores espirituais. Então, mesmo com pouca força, o elogio que Cristo dá a Filadélfia é que eles preservavam a doutrina e eles estavam devidamente ajustados segundo aquilo que eram os ensinamentos da palavra. Então, era uma igreja muito correta e uma igreja com exercício muito forte de guerra espiritual. Daí vem, então, a terceira promessa, que fala que eles seriam honrados por perseguidores. E olha, perseguidores judeus. Perseguidores que se diziam judeus, ele fala, não são judeus porque os judeus são o povo escolhido de Deus. E a postura deles não está sendo essa, não. Então, até aqueles que os perseguiam internamente seriam aqueles que os honrariam. E tem mais, ainda fala que eles seriam preservados de uma grande provação que viria sobre todas as igrejas. Algo interessante, Bispo G, nós temos duas igrejas das 7 que são muito elogiadas, que não têm críticas diretas, né? Que é o caso de quem? De Esmirna e de Filadélfia. Filadélfia será preservada desta provação que virá. Entretanto, Esmirna não. Fala que Esmirna passará por uma provação de 10 dias. Agora, o que é complexo de nós entendermos é exatamente essa justiça de Deus. Porque fala assim, mas isso é justo? Uma igreja ser preservada da provação e a outra não, sendo que as duas são corretas? E aí, bispo? A realidade é que ambas são corretas, mas aqui havia algumas advertências em relação a elas, que elas tinham que tomar algumas posturas. Então, no mínimo, Esmirna não tomou a postura que era necessária, enquanto que Filadélfia tomou o posicionamento necessário para que fosse livre. E aqui a gente percebe que ela usou dessa chave espiritual, que era o quê? Uma proteção para viver uma outra. Porque o que é essa chave que Pedro recebeu? É a chave de autoridade, ligar coisas no mundo espiritual. Então, eu ligo o quê? A mudança do meu futuro. Então, pela santificação, pela perseverança, pela fidelidade que eles tinham, usando essas armas espirituais, então eles tomaram um novo rumo e foram vencedores. E aqui fala, né, que elas seriam colunas.
E o que é a coluna? A coluna é alguém sólido. E ao vencedor será feito coluna. E eles foram colunas, então foram sólidos. Já Esmirna, obviamente, não tomou as posturas que eram necessárias, não foi vencedora como poderia ser. Então, como o Bispo G falou, nós vemos aí uma chamada de atenção para a Filadélfia de perseverar para não perder o galardão. A coroa é... Não perder a coroa. E o curioso é falar o quê? Que eles tinham uma promessa, e assim, é um versículo lindíssimo, né? O versículo 12, que fala que é uma coluna com um nome. Então, uma coluna com o nome do próprio Deus. Então, nós vemos coluna, como o Bispo G falou, de algo sólido e de algo que você pode apoiar em cima peso. Então, a coluna ela tem o objetivo de segurar uma viga, de segurar o teto, de segurar coisas em cima. Então, a promessa é que eles seriam uma estrutura que poderiam suportar grande peso no futuro. Agora, o que é interessante aí eu volto àquele ponto de usar aspectos da cultura, porque Filadélfia tinha sofrido, assim como Sardes, com o terremoto no ano 17 depois de Cristo, e ele fala sobre coluna, para falar, olha, é uma cidade que precisa ser coluna, porque ela está numa região de grande movimentação tectônica. É verdade. Então, você falar para essa cidade, você vai ser uma coluna, significa realmente que nós precisamos ser, porque a cidade pode ser destruída novamente. Porque tanto Sardes como Filadélfia não se levantaram mais com todo o seu poder como era na era grega após o terremoto. Vai ser diferente com Laodiceia. Laodiceia, sim, Laodiceia conseguiu se levantar, porque Laodiceia era a mais rica das 7. Mas é curioso, como vai falar, você vai ser coluna, você tem uma promessa, dentro de um contexto deles, que sofreram com o terremoto. É verdade. Então, é muito interessante a promessa. É claro que aqui o contexto é puramente espiritual. E também a gente percebe que para Esmirna, fala para ser perseverante até a morte, né? Que, por exemplo, passar por aquela provação. E talvez ali eles não foram perseverantes, talvez no meio da caminhada abriram mão da sua fidelidade, né? E a gente vê que Filadélfia não, era fiel, a marca deles era essa fidelidade. E muitas provações viriam, porque o total de perseguições por parte do Império Romano, mais ou menos 10, até o século III, né? 10 grandes perseguições imperiais contra cristãos. Então haveria muita provação para suportar por parte dessas igrejas. E creio que algumas, sinceramente, Bispo G, no século II já tinham completamente se perdido. Né? Vamos falar agora sobre a última igreja, a igreja de Laodiceia. Então veja aí no mapa, a última igreja fica ali embaixo, né? Laodiceia. Então nós já falamos de Éfeso, falamos de Esmirna, de Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e agora sim Laodiceia, famigerada igreja morna, né? Igreja que não tinha definições. Então vamos ler o capítulo 3, versículo 14 em diante. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Vamos conhecer agora a igreja de Laodiceia antes de entendermos as profecias. Laodiceia era uma rica cidade da Ásia Menor, um centro bancário e itinerário comercial, substituindo sua rival Colossos, tão rica que reconstruiu toda a cidade após terrível terremoto no ano 60. Laodiceia abrigava uma escola de medicina e uma fábrica de colírios, um unguento para os olhos. Sua água provinha de Heliópolis, que chegava morna. Então, Jesus se apresenta a Laodiceia como a testemunha que está desde o início dos tempos.
Afinal, faz parte do conceito da Trindade. Então, Pai, Filho e Espírito Santo. E a Bíblia diz que Jesus foi crucificado desde o início dos tempos. Então, a figura daquele que é a testemunha, aquele que está presente em todo esse processo de transformação da humanidade. E ele se apresenta e já começa a fazer críticas. Então, Bispo G, como a igreja de Sardes, é uma igreja que não tem elogios. É uma igreja que só tem problemas. É uma igreja que está completamente perdida nos seus valores. E fala que é uma igreja morna. Uma igreja sem definições. Que é curioso, porque ele quer uma igreja quente, quer uma igreja ativa. Ele até fala assim, eu prefiro até que você fosse uma igreja fria, sei lá, como Éfeso, por exemplo, que estava esfriando, do que você ser essa coisa morna. Uma coisa sem definição. Parece, mas não é. É isso aí. Se finge porque não tem frutos, não tem resultados. E é uma igreja de extrema arrogância. Agora, um ponto engraçado que ele fala sobre ser morna, porque ela não tinha fontes de água, Laodiceia. Então ela precisava de fontes externas. E a cidade, como foi falado, de Hierápolis, era a que fornecia água. E a água saía quente de Hierápolis. Quando chegava em Laodiceia, ela já estava morna. Então é aquela coisa, né? Eu quero tomar um chá. Vou tomar um chá de água quente. Ou então de água gelada, porque hoje tem um chá gelado. Agora morno, dá uma esquentadinha no chá aí que não dá para tomar esse negócio não. Então é aquela coisa mesmo, no sentido de vomitar, porque não é uma coisa agradável. Você tomar água morna, imagina se tomar uma coisa morna, né? Aquela coisa que fica, cai mal no estômago. Agora, falar de vomitar é aquela palavra do Antigo Testamento, que nós vamos ver ainda também em Apocalipse, que é a palavra abominação. Então, vomitar é algo que dá nojo, o vômito é algo que é nojento. Então, ele fala, você é uma igreja sem definição, porque você é uma igreja que se considera autossuficiente. Porque ela tem uma independência financeira que gerava arrogância. Porque era uma cidade rica, então era uma igreja em que as pessoas tinham muitas posses. Então, Laodiceia era um centro bancário, era o itinerário comercial principal ali da Ásia Menor. Então, tudo passava por ali, antes passava por Colossos. Aí Laodiceia passou a ser uma nova rota durante o Império Romano. Tão forte era a cidade que quando teve o terremoto nos 60, Roma veio oferecer ajuda. Meu Deus, eles desdenharam Roma. A gente precisa de vocês não, aqui tem dinheiro suficiente e reconstruíram a cidade. É a cidade que tinha muito, muito dinheiro mesmo. Então, será que o sentimento, é aquela coisa, né? O sentimento da terra estava dominando a igreja. Então a igreja ela não tinha a autoridade para repreender o principado da terra, diferente de Filadélfia. Filadélfia era uma igreja que tinha autoridade, usava as chaves. Isso mesmo. E nós vemos o quê? Laodiceia sem essa referência. Agora, o que você falou do vomitar, porque assim, o que é o vômito? É o corpo expelindo aquilo que vai fazer mal. Então, o referencial dessa igreja estava tão ruim que o Espírito de Deus, o corpo de Cristo, iria expelir. Expelir para não ter mais, porque traria o quê? Até um referencial ruim para as demais igrejas. Vamos dar um exemplo. A gente, às vezes, traça um paralelo, e é um paralelo normal de traçar. Alguém que é próspero, que está bem de vida, como alguém que tem vida com Deus. Não é uma realidade absoluta. Obviamente, quem tem vida com Deus prospera, independente até da sua condição financeira. Porém, imagine um local onde as pessoas são ricas, prósperas, bonitas, e de repente são referenciais péssimos. Então, quem visse das outras igrejas, iria ter o quê? Esse referencial. Puxa, olha, eles praticam isso, eles fazem isso, são mundanos, e dá tudo certo para eles. Eu acho que temos que ser como eles. Ele seria um péssimo referencial para o corpo, para a igreja. E o corpo vai para expelir, pôr para fora. O que é ruim vai para fora. É isso mesmo. Maravilha. Agora, ele dá um conselho. Ele fala, vocês precisam comprar riquezas, né? Ouro de Deus. Então ele fala, a riqueza que vocês têm não tem valor.
E refinado, né? Porque a maneira, né? Uma das características no Novo Testamento que fala a respeito da pessoa ser tratada, de ser provada, o termo provação é um termo de a pessoa passar por um forno para ser depurado, tirar aquilo que é a sujeira. É um dos termos usados no grego. Então, esse que era purificado pelo fogo, o ouro, era o mais puro. O que houvesse de sujeira era tirado, através desse refinamento. E é também a marca de muitos que são provados, né, tratados, disciplinados por Deus, para tirar aquilo que é maligno e ficar apurada a pessoa. Então, 3 coisas: riquezas de Deus, purificadas. Depois ele fala de vestes brancas, ou seja, vocês precisam ter práticas de santidade. Então a igreja não estava santa. Com toda certeza. Com certeza. Né? E fala de colírio. E colírio é o quê? Ajuste da visão. A visão está ruim, prejudicada, está enferma a visão. E é engraçado, porque era uma cidade que tinha uma escola de medicina e tinha uma fábrica de unguento muito famoso na Ásia Menor, colocavam nos olhos. É mesmo. Então, olha a figura que ele usa, voltando àquele ponto do contexto, para eles entenderem o que acontecia. Olha, é engraçado, vocês têm fábrica de colírio, mas estão cegos. Pobre, cego e nu. E nu. Então ele fala, vocês precisam o quê? Da riqueza correta, vocês precisam de roupas brancas, vocês estão... Olha, não é nem roupa suja em Bispo G. Não é nem assim, lavem as suas vestes. Vocês estão sem vestes. Sem vestes. Expostos à vergonha. Descobertos, expostos à vergonha. Então há necessidade de um conserto urgente por parte de Laodiceia, não é? E agora um outro conselho é, Jesus está à porta. Agora, Bispo G, se Jesus está fora da igreja, o que tem lá dentro? Porque se eu tenho uma figura que Jesus está à porta batendo e chamando tua atenção, peraí, Jesus está lá de fora. Isso aí. Então Jesus não está dentro da igreja? Então a gente vê que a igreja estava completamente fora daquilo que era a visão. Estavam pregando o que não era Jesus. Então é uma questão de visão, uma questão de ajuste, de essência. Estavam pregando uma religião, estavam pregando qualquer coisa. Eu vou até comentar com você, Dani, algo que aconteceu com você. Você estudou num colégio que era um colégio que tinha vamos dizer assim, um vínculo evangélico. Eu lembro que um dia que eu ouvi o Dia dos Pais, eu fui lá para celebrar. Você estudava nesse colégio, eu fui lá. E foi feita toda a celebração, o culto. Você pode não acreditar, não sei se você lembra disso. Eles não falaram uma vez de Jesus Cristo. Uma igreja que se diz cristã, uma igreja que tem assim até uma história como cristã, protestante, e não falaram uma vez de Jesus Cristo. Meu Deus, Dia dos Pais, tem uma pregação e não se fala de Jesus. Uma grande oportunidade, e nem na oração tem o nome de Jesus. Nem aí na fica oração. Difícil, né? Aí fica difícil. Tá morna. Tá morna. Tá Jesus morna. está fora. Jesus está fora, pois é. E a promessa é o quê? O trono com Cristo. Então eu falo, olha, vocês vão reinar com Cristo. Então é uma promessa que ele coloca, né? Vamos ler aqui o finalzinho, né? Sentar-se-á comigo no meu trono. Então, a condição de soberania, que eles claramente não tinham. Não tinham nas regiões celestiais, Bispo G. Diferente de Filadélfia. Filadélfia tinha essa soberania porque tinham as chaves. E falou, olha, vocês não têm soberania, autoridade nas regiões celestiais. Por quê? Porque Jesus está lá de fora. Então, fica um alerta, né, para muitas igrejas. Jesus tem que estar dentro. Tem que estar dentro. Funciona. E você vê, assim, a condição não é só pobre, ainda ele cita o nome miserável. Porque o pobre ainda é uma condição social, vamos dizer assim, que não é adequada, mas a miséria já é um aspecto espiritual da pobreza. Meu Deus. Então, eles são chamados de miseráveis, quer dizer, imagina como é que estava a situação deles. Né? Terrível, né? Maravilha! Então, terminamos aí as 7 igrejas do Apocalipse. Você acompanha a revisão da aula de hoje. Na aula de hoje, estudamos mais 3 cartas de Apocalipse para igrejas da Ásia Menor. Sardes, igreja que estava morta, que precisava reagir com obras de amor para permanecer no livro da vida. Filadélfia, igreja fiel, preservada mesmo sendo fraca. Laodiceia, igreja morna, sem definições, que rejeitava Cristo por autossuficiência. Tome nota da agenda do programa Escola de Profetas.
Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.